corpo fala, a ansiedade fala, o aperto no peito fala. A autodefesa começa quando aprendemos a nos ouvir. Bem-vindos ao FemPowercast, que é um espaço onde nós falamos sobre defesa pessoal feminina, segurança e tantas outras questões relacionadas à mulher. E hoje nós temos a honra, a alegria de receber a psicóloga Suelen Cavalcante. Ela é especialista, gente, sabe em quê? Ansiedade. Quem aí já não teve alguma questão que gerou ansiedade? Então, nós vamos aprender de onde vem, por que vem e até como apaziguar um pouquinho esse momento. Bem-vinda, Suelen. Muito obrigada, Paty. Que gostoso ter você aqui, de verdade, viu? Eu que agradeço o convite, o espaço, né, para falar sobre esse tema que é tão importante, que eu espero que vocês não sintam ansiedade. Olha, tem que ser bem otimista, porque... Todo mundo sente, porque realmente é o mal do século, né, Paty? Exato. Mas eu tenho levantado essa bandeira justamente porque nós mulheres precisamos entender que a gente precisa viver bem e com qualidade, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom! De compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha ciência com vocês. Que bacana. Olha só, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Sim. Meu nome é Suelen Cavalcante, eu sou psicóloga clínica há 13 anos, sou especialista em ansiedade, né? Como eu disse, é um tema que foi acontecendo ao longo da minha carreira, né? Então, a procura foi muito grande e aí eu resolvi me debruçar, né? No conhecimento, nos estudos, e hoje eu sou fundadora da Brilhantemente Psi, a primeira clínica voltada com atendimento para mulheres ansiosas. Então, nós somos a primeira clínica online. Temos pacientes aqui no Brasil e mundo afora, né? Porque as mulheres estão sofrendo de ansiedade ao longo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o objetivo é realmente ensinar vocês a não normalizarem o que é ruim, né? Porque muito do que a gente percebe sobre o estado de ansiedade é porque a gente ultrapassou todos os nossos limites. Sim. Né? E dentro do processo da terapia, eu e a minha equipe, então nós temos uma equipe de PSIs, que somos focadas em ensinar técnicas, ensinar estratégias para controlar as crises de ansiedade, porque é uma demanda muito grande dentro do consultório, mas principalmente em busca de autoconhecimento. O que você gosta, o que você não gosta, o que você negocia, o que você não negocia, porque dentro da psicologia, a gente acredita que quando você negocia o inegociável, Sim, você entra em sofrimento, né? Então, essa é a minha bandeira, é baseado nisso que eu tenho desenvolvido esse trabalho, amo, né? Amo a transformação, amo tudo que as pessoas me trazem de resultado. Né, da qualidade de vida, de parar de ter crise de ansiedade, de ter relações mais saudáveis. E eu acho que, principalmente, né, quando vocês me propuseram esse encontro, essa questão da defesa pessoal, da violência contra a mulher, sim, é algo muito importante que, infelizmente, eu vivo muito dentro do consultório. Né? Porque hoje, inclusive, são mulheres que têm um poder aquisitivo, mas que ainda sofrem de dependência emocional. Sim. E, às vezes, passam, né, por situações de agressão física, psicológica. E, dentro do consultório, a gente recebe muito dessas mulheres. E a ideia é a conscientização, né, Paty? Então, eu acho que o meu trabalho, eu acho que a beleza desse trabalho é realmente entender. Eu acho que o que eu aprendo com as minhas pacientes, um trauma não define uma vida. Né? Então, são mulheres que passam por eu acho que é um dos piores traumas que uma pessoa pode passar, né? E se ela tem recursos, se ela tem ferramentas para enfrentar isso, a gente consegue dar um significado diferente para esse momento, né? Então, esse é um aprendizado que eu tenho assim dentro da clínica e é a maravilha que a psicologia traz para a nossa vida. Não, né? E é fundamental, né? Fundamental. Não, vai ser muito importante esse papo, porque a ansiedade ela afeta a pessoa em vários aspectos, né? Sim. E como a gente trabalha, como você disse, com defesa pessoal, e nós acreditamos que a defesa pessoal ela não é apenas uma defesa do corpo, ela começa com as suas emoções, com a mente, você ter autoconfiança, você ter clareza para poder sair de alguma situação que está sendo prejudicial, porque a ansiedade, acho que ela
turva tudo, né? Sim. Eu tenho essa impressão que aí a pessoa fica naquele ciclo e não consegue sair. Então, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, o que é a ansiedade? É algo assim natural do corpo? O ser humano ele precisa disso de vez em quando, que nem para se defender, como um animal que precisa ter adrenalina para se defender? Ou não? É totalmente algo prejudicial, essa sensação? Não, gente, a ansiedade não é nossa inimiga. Ah, Acho que é importante porque tem trazido tantos danos, né? sim. E essa é uma das perguntas que a gente mais É recebe só vilã. hoje. Tipo, a ansiedade é algo que é uma vilã. Eu preciso fazer algo, né? E necessariamente a ansiedade, eu costumo explicar dessa maneira. Existe a diferença entre a ansiedade normal Certo. e a ansiedade patológica, né? Qual que é real essa diferença? A ansiedade normal é: a Suelen foi convidada pelas meninas da Fempower para vir aqui, e aí eu me preparei, aí eu pensei em todas as possibilidades, me dá uma Um ansiedade, friozinho um na friozinho na barriga. barriga, né? Não é algo que me paralise. Certo. Quando você tem o transtorno de ansiedade, que aí é um diagnóstico, né, psiquiátrico, essa mulher ela vai ter a Suelen paralisaria em vir aqui. Vocês me perguntariam coisas, eu teria um branco, né? Entendi. Então, eu iria ficar paralisada. O que acontece? Ansiedade normal faz você ter esse sistema de alarme. Olha, eu vou atravessar a rua, eu preciso olhar para um lado e para o outro para atravessar. Que a gente chama do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Que também não é nosso inimigo, viu, gente? A gente precisa do Precisa cortisol. dele um pouquinho para se proteger, né? Sim, para se proteger e para viver. O cortisol ele faz a gente levantar da cama, né? Então, são hormônios que são extremamente importantes, só que em excesso, que é o que eu falo, tudo em excesso vai trazer um problema. Amor demais em excesso, raiva demais em excesso, controle demais. Então, a ansiedade, a crise de ansiedade acontece quando a mulher ela tem esse medo de perder o controle. Então, ela já não sabe a hora que freia, que acelera. Eu costumo perceber que elas estão no piloto automático. Né? Quando a gente recebe essas pacientes hoje dentro da clínica, e eu também faço um trabalho dentro de empresas, a gente recebe nas palestras as pessoas falando: Su, eu comecei a mandar um e-mail e aí eu travei. Mas por que você travou? Um pensamento acelerado, e aí vem um sintoma físico, né? Sim. O coração ele vai batendo numa cadência mais forte. Parece que realmente você começa a sentir sintomas como se você estivesse infartando. Formigamento, A boca a boca seca. seca, dores de cabeça, falta de foco, né? Então, a gente consegue perceber que isso afeta no ambiente de trabalho, afeta nas relações interpessoais. E a grande questão tem controle, né? Existem ferramentas, existem mudanças comportamentais que vão fazer com que você entenda o porquê que você está se sentindo ansiosa e que, inclusive, vai te proteger numa situação de risco, né? Vai fazer você se olhar de um jeito diferente, né? Porque como que você distingue a ansiedade que é normal ou a patológica? Tipo, eu tive, que nem você falou, eu vou ter uma apresentação, alguma coisa, eu fiquei nervosinha, mas ok. Agora, se aquilo fica muito recorrente ou se dispara em momentos que paralisam, Sim. como que a gente sabe, poxa, eu preciso buscar ajuda ou não? Quando começa a atrapalhar a sua vida. Então, para a gente fazer o diagnóstico, né, para você ter o CID, né, que é o diagnóstico do transtorno de ansiedade ou de qualquer outro diagnóstico psiquiátrico, a gente tem critérios, né? Tem um livro, né, que norteia, que tem lá todos os critérios. O que diferencia? Você vai ter boca seca, dores de cabeça, problemas gastrointestinais. Então, eu vou fazer uma apresentação, aquele desarranjo no intestino, aquele problema no estômago. Então, mulheres relatam muito pra gente. E aí, a partir desses sintomas, não só os físicos, os emocionais, uma preocupação excessiva, um medo de errar, né? Um julgamento muito intenso. Não, mas eu acho que eu não sou boa bastante. Auto-julgamento. Um auto-julgamento, né? Uma autocrítica muito severa. E aí a gente vai fazendo esses critérios e o paciente, né, ele apresenta isso de 2 a 6 meses. E aí, quando esse momento acontece, é o momento de realmente procurar ajuda. Mas, em sua maioria, pelo fato de não doer na carne,
né? Eu acho que essa é uma problemática Sim. bem grande. Então, a gente ainda tem muitos estigmas, muitos preconceitos, Exato. né, com relação à saúde mental. Mas aí a gente fica assim, depois eu faço. Exato. Depois eu resolvo. E depois, até você parar no pronto-socorro tomando Rivotril. Porque ele vai escalando, né? Sim. A ansiedade vai tendo crises e pode virar síndrome do pânico, é isso? Não sei se vira ou se pode... Nem todos os casos, Não. mas eles podem estar associados, né? Então, a diferença, por exemplo, da síndrome do pânico e da ansiedade é a duração. A síndrome do pânico tem todos esses sintomas, mas ele é rápido. Ele é rápido. A crise de ansiedade, ela dura de 20 minutos a dias, meses. E você então, sabe, a gente vê essa diferenciação, né? curioso, eu já tive muitas questões de ansiedade. Sim. E teve uma época da minha vida, olha só que curioso, que ele dava em momentos que não tinha nada a ver. Por exemplo, Nada acontecendo. Nada acontecendo. Eu estava lá fazendo meu café, daqui a pouco eu começava a sentir o estômago embrulhar, a soltar um pouco, como você falou, desarranjar o intestino, o coração fica acelerado. Eu falei, mas peraí, da onde que está vindo isso? O que é isso, né? Eu fazendo yoga, uma aula de yoga. Eu tive uma crise tão séria que aí eu já acho que foi pânico, porque eu achei que eu fosse morrer. E minha professora falou, não, fica aí, fica bem, fica tranquila, qualquer coisa eu estou aqui e tal. Enfim, e aí eu comecei a pensar assim, olha só, mas não busquei ajuda, tá? Olha o erro. Mas eu pensava, da onde que vem isso? Qual que é o gatilho? Aí eu descobri que eu estava assim, mas era um relacionamento tóxico de amizade, de sociedade. Pra você ver. E aí cada vez que aparecia a mensagem da pessoa no celular, eu começava a ter aquela palpitação. E isso desencadeou de eu ter em momentos que não tinham nada a ver. Sim, porque é como se o seu sistema tivesse quebrado. A ansiedade é esse sistema de alarme. E às vezes você tá lá assistindo um filminho. É isso. E aí começa aquele coração acelerado, aquela angústia, um tremor, né? E aí é o seu corpo mandando sinais. Ou você para, ou eu vou parar. Entendeu? E é exatamente isso que acontece. Porque a longo prazo, e essa é uma orientação que eu dou nas minhas redes sociais, nas palestras, para as nossas pacientes no 1-a-1, que o ideal era procurar quando começou, né? Mas, infelizmente, e eu acho que assim, aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de prevenção. Por que a gente fala, por exemplo, eu só tive contato com defesa pessoal no dia que eu vi a palestra de vocês. Então, para você ver como realmente a gente tem uma cultura paliativista, né? A gente vai lá e bota o band-aid em cima do buraco. E aí, a longo prazo, isso vai trazer danos. Né? A longo prazo, isso acaba trazendo vários problemas dentro do trabalho. Então, o que aconteceu com você? Você conseguiu identificar o gatilho. E aí, a partir do momento que você começa a tratar esse gatilho, né? E eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes, as pessoas perguntam assim, Su, mas como que eu identifico o meu gatilho? É pessoal. Por isso que o trabalho da psicoterapia ele é personalizado. Né? Então, tem coisas que vão gerar gatilho em mim, e que não vão gerar gatilho em você, né? Baseado no nosso histórico genético, familiar, da nossa própria história de vida, né? Que é uma coisa que eu costumo dizer muito, nós somos uma longa história. Né? Então, se a gente for levar em consideração isso, às vezes a gente, que é o que você está falando, eu não procurei ajuda. Porque, às vezes, a gente fica nesse lugar... vai passar. Eu vou estar vulnerável, eu não conheço a pessoa, né? Mas que Ou a gente fala, vai passar sozinho, tá tudo bem. E a gente vai empurrando. Vai, pondo marinha. E mulher tem muito disso, né? De que, depois eu resolvo. Depois eu resolvo. A gente se compromete muito com o outro, né? Nós somos muito doadoras, naturalmente e socialmente. Nós somos ensinadas a isso. Mas que quando a gente precisa olhar pra gente, se priorizar, se escolher... Né? E isso é uma coisa que eu trabalho dentro do consultório com as pacientes. Você precisa aprender a se priorizar, a se escolher. Porque as pessoas fazem isso o tempo inteiro. Aí, quando a pessoa se prioriza, você fala... Você tá egoísta, ela, né? Por que não tem recíproca? Porque as pessoas funcionam assim. E é tão louco isso, Ellen, que não sei se você lembra quando a gente fez o workshop lá de defesa e a Michelle ensina umas técnicas. E ela começa com coisas muito simples, que é de você evitar um abraço... que você não está afim, com aquela pessoa que chega muito grudando e simplesmente você
se posicionar de uma forma que a pessoa... As mulheres têm muita dificuldade de falar esse não, assim, tipo, de demonstrar que ela não quer aquele abraço ou aquele beijo que ela não tá afim, ou de tirar foto com uma pessoa agarrando. E fala, gente, é uma coisa extremamente simples. Sim. Porque nós somos muito ensinadas a aceitar muita coisa, a dar conta de tudo, e tá tudo bem. Não respeitar os limites, Não respeitar os limites. O limite físico. Né? Tem esse limite mesmo emocional. Que aquilo faça mal. Sim, sim. E eu acho que principalmente porque nós seres humanos, a gente busca aceitação, a gente tem medo da rejeição. Então, por exemplo, tá dentro da academia e um colega que você conversa, troca meia dúzia de palavras lá, se ele tem essa atitude, muitas das mulheres acabam passando, né, por esse tipo de situação porque ela está num lugar vulnerável e ela não quer ser a chata. Exato. Só que aí, se você não quer ser a chata, você vai ser a presa. É, né? verdade. Então, infelizmente, a gente está numa sociedade assim. Óbvio que a gente sabe que o número de narcisistas, de psicopatas, ele é um número pequeno, mas eles existem. E os psicopatas nem todos matam, viu, gente? Só judia. Entendeu? Porque a gente tem essa associação quando a gente vai sim. olhar para o drama, né? Quando a gente pensa no drama, vai para televisão, vai para o cinema, a gente associa que a pessoa que tem psicopatia, ela vai agredir o outro, né? Vai atentar contra a vida do outro. Não necessariamente. Ela tem prazer no sofrimento, no manipulação, em maltratar, em manipular. E tem os folgados também. Pode ser que a pessoa não seja narcisista, não seja psicopata, mas enquanto você também não delimita o seu espaço, o outro vai invadindo, né? O famoso sem noção. E eu não sei, eu tenho a impressão, você como profissional deve saber que as mulheres acabam ficando mais ansiosas, pesam mais por conta desse posicionamento, assim, de ser ensinada a agradar, a servir o tempo todo, a ser escolhida e não a escolher. Sim. Então, acaba gerando um peso que ela acha que tem que estar sempre perfeita, dar conta de tudo, e acaba gerando mais ansiedade. Será que é mais em mulheres do que em homens? Você percebe isso? Com certeza. A gente tem mais pressão. Existe mais pressão social. Estética social, de performance, de provar que tem, né? Que tem que dar conta. A história, né, da Mulher Maravilha, né, que eu discordo em gênero, número e grau. Sim. Porque se a gente puder estar evitando ter trabalho, a gente precisa estar evitando. Porque a mulher, ela está constantemente nessa história da multitarefa, da alta performance, né? E não tem como você estar numa posição de alta performance sem sentir esse estado de ansiedade. Só que aí a gente precisa encontrar o nosso limite. Sim. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Qual que é o seu meio do caminho? Né? E eu acho que isso só se constrói quando você tem uma mentalidade forte, quando você sabe o que você gosta, quando você coloca realmente, olha, aqui você não vai fazer. Mas para isso... E é muito difícil. Para muito isso trabalho. É um processo, né? Talvez a nova geração já venha com mais consciência dessa importância, mas da minha para trás, por exemplo, é extremamente difícil. Agora, uma mulher percebe que ela está tendo essa crise de ansiedade, você falou, busca ajuda. Quem é o profissional que ela tem que buscar ajuda? É psicólogo, é terapeuta, é psiquiatra, é quem? Agora eu vou me posicionar, gente. Por favor. Eu vou me posicionar porque... eu acho que dentro da minha ciência, a gente tem um estudo muito grande e os profissionais capacitados para tratar saúde mental são psiquiatras e psicólogos. Nós estudamos anos para isso. Por quê? Hoje em dia nós temos vários cursos, né? Tem pessoas que hoje recebem títulos de analistas do comportamento, sendo que você fez um curso de 6 meses. E como eu disse, nós somos uma longa história. Então, uma pessoa, por exemplo, um nutricionista que fez um curso de analista do comportamento, ele entende de alimentação, ele entende de comportamento alimentar. Mas se a paciente dele falar para ele que ela está com ideação suicida, qual é a tratativa que ela vai ter? E é nesse o lugar do risco. Então, por exemplo, nós estamos chegando... Abrir uma porta e não... E o que você faz? Não saber fechar. Né? E nós estamos chegando, agora no final do ano, eu brinco com todo mundo. Eu falo, gente, eu não aguento que suco do caos, que é dezembro. Agora, já estamos assim... vai ficando todo mundo agitado. Gente, parece que o mundo vai acabar. Parece que o mundo vai acabar. Caótico, é verdade. É uma coisa, assim, enlouquecedora. E aí, tem muitos profissionais
tem muitas pessoas que vão para as redes sociais falando sobre comportamento humano. E eu acho que é diferente de quando você está letrando, ensinando. Quem entende de saúde mental é o psicólogo Sim. e o médico psiquiatra, né? Todos os outros, cada um, eu posso até estudar um pouco da medicina, mas eu não me torno médica. Claro, sim. Né? Eu posso estudar design de interiores, mas eu não sou engenheira ou arquiteta. Então, a gente precisa levantar, sim, essa bandeira, porque eu abro a boca para dizer que são charlatões. Sim. Porque você está lidando com a vida do outro. É lógico. Olha o perigo. Não, é igual E aí, você se a tem uma pessoa... dor de dente, vai no cardiologista, gente. Você entende? Não dá, Então, essa é uma bandeira que eu levanto mesmo, né? Eu tenho feito trabalho dentro de empresas, dentro das redes sociais, me responsabilizo, né? Porque faço isso há 13 anos, tenho bagagem para trazer isso e sempre trago essa orientação. Gente, procure alguém que você tenha identificação. Peça indicação. Dentro das redes sociais a gente tem hoje muitos profissionais. Pesquisa. Faz uma sessão, tenta entender se você tem vínculo, se você se sente confortável com aquela pessoa, né? Porque às vezes, inclusive, as pessoas falam assim, Su, mas eu passei uma vez no psicólogo e não gostei. Aí a minha pergunta é: você passou a primeira vez na ginecologista, não gostou na ginecologista, nunca mais você vai nela? Ou você não vai procurar nenhum outro profissional que tenha uma identificação? Então, a gente também precisa pensar nessa rigidez de pensamento. Sim, sim. Né? E quem realmente vai fazer esse diagnóstico correto, com tratamento e com eficácia, porque tem controle da ansiedade, sim. Né? Nós temos mais de 1.000 pacientes atendidos durante todos esses anos, né? E a gente tem resultados. Sim, claro. Né? E é fundamental, né? E dentro da nossa seara aqui, que é a defesa pessoal, que a gente fala muito com mulheres que estão em relacionamentos abusivos, difíceis, porque a defesa pessoal, ela não é só para quem está andando na rua e sofre uma agressão, um assalto, uma abordagem indesejada. Isso é uma questão que a gente já se sente muito vulnerável como mulher num transporte público, andando na rua, mais do que os homens, obviamente. Com certeza. Porque a gente anda com um alvo nas costas, né? Nós somos, infelizmente, um alvo muito fácil, digitalmente também, e também dentro de casa. Ou seja, você conviver numa situação que não está legal, não conseguir sair dela, gera muita ansiedade, né? Com certeza. E como lidar com essas mulheres? Como que é esse universo? Como que a gente pode lidar com essas mulheres? O que elas podem fazer? Porque por conta disso, muitas vezes elas acabam nem saindo, porque elas não têm força, né? A gente vê mulheres que são bombardeadas, assim, emocionalmente. Aquelas coisas que a gente sabe, gaslighting, né? E ela vai se sentindo tão enfraquecida, vai se sentindo tão pequenininha. Eu acredito que seja muito lugar do limite, né? A gente tentar entender, porque, assim, muitas pessoas falam assim, a pessoa apanha porque ela quer. Não é. Não é. Ou ela tá lá porque ela não buscou ajuda, ela não quer buscar ajuda. Ela não quer buscar ajuda. Não. É real, existe esse lugar da incapacidade, dela se sentir incapaz, né? Dessa vulnerabilidade. Então, a gente recebe hoje, que foi o que me choca, né, ainda hoje, porque antes a gente tinha uma questão financeira, monetária, né? As mulheres não tinham como se sustentar e passavam por relações... Aguentando, né? Até o final da vida. Né? Até o final da vida. Hoje, né, a gente tem relatos de mulheres que têm condições financeiras, são autônomas financeiramente, mas existe uma questão psicológica. Aí a gente vai levar. Às vezes essa mulher está repetindo um ciclo porque ela viu o pai e a mãe vivendo dessa maneira. Certo. Às vezes, as primeiras relações de amor romântico, né? Ali, quando a gente é adolescentezinha, apaixonada, que a gente quer viver o primeiro amor, passou por uma situação vexatória, uma situação, às vezes, até de abuso. E aí ela entende, né? A pessoa que está ali praticando a manipulação, ela vai colocar sempre essa mulher para baixo. Então, ela nunca se enxerga bom bastante. Ou ela acha que aquilo é demonstração de amor. Sim, também tem essa, porque tem a história da lua de mel, né? Dentro da psicologia, a gente fala que é o comportamento do agressor da lua de mel. Então, ele agride essa mulher. Depois é fofo. E depois ele
leva ela para jantar, ele compra um perfume, ele faz demonstrações muito acaloradas de amor, né? E aí é nesse momento que a gente precisa começar a observar, né? Porque essa violência, às vezes, ela parece velada. Às vezes, ela não fica ali escancarada, né? Às vezes, ela tá ali num silêncio, 3, 4 dias sem falar com você. Já tem algo violento ali. Claro, né? claro. Um xingar. De alguma maneira, essa mulher ela não se acha boa bastante. Então, ela permanece dentro desse lugar justamente porque ela não consegue reconhecer quem ela é, qual a potência que ela tem e o que a gente tem como trabalho dentro do processo da psicoterapia. A gente vai acolher essa mulher. Porque ela vai, muitas das vezes, abrir isso para algumas pessoas ali ao seu redor e todo mundo tem uma resposta pronta. Né? Então, dentro do processo da psicoterapia, você tem a acolhida, você tem um direcionamento, né? Então, a gente vai trabalhando essa mudança de pensamento, essa mudança comportamental. Vou falar psicologuês. A gente reestrutura o pensamento dessa mulher. Então, às vezes, ela tá achando que ela tá fadada a viver ali aquela situação, só que, ao longo da jornada, buscando mudança de comportamento, autonomia, entendendo essas marcas do passado, porque sim, nós estamos o tempo inteiro repetindo padrões da infância, da adolescência, né? Porém, a gente precisa tentar entender que se a gente continua normalizando o que é ruim, a gente se coloca em risco, que é o que acontece quando... Porque a maioria dessas mulheres que buscam a gente, às vezes elas sofrem a agressão pelo parceiro. Agressão verbal, psicológica ou física? Psicológica, física, pelo parceiro. Pelo parceiro, então, não é uma pessoa aleatória, alguém que você ama. E exatamente. E são várias camadas, né? Porque tem aquele que é óbvio, porque ele te humilha, porque ele te xinga, te bate, né? Ela sabe que está sendo agredida. E tem aqueles que ela não percebe que ela está sendo agredida. Porque, que nem você falou, esse ciclo de, ignora, mas daqui a pouco vem todo fofinho. Aí ela fica assim, como se fosse um experimento de ratinho. Ela fica sedenta por aquele momento de amor e fica criando esse circuito. Eu tenho uma amiga que ficou casada há muitos, muitos anos, mais de 20 anos, e ela agora, inclusive ela estuda psicologia, ela percebeu que ela vivia nesse tipo de relacionamento, mas enquanto ela estava, não. Por quê? Porque tudo era assim, não, você não precisa trabalhar porque você... Eu trabalho, pode deixar, você fica com as crianças, ou então... Se eles iam comer alguma coisa, ele que escolhia para ela, porque eu sei o que você quer, você não sabe o que você quer. Foram vários fatores que ela sempre ia se inferiorizando. Né? Não, mas aquela amiga não presta, não sai com ela não. E ela não percebia que isso estava sendo um tipo de violência contra ela. Porque muitas das vezes, quando a gente está lá imerso, né, as situações de abuso, de agressão, e às vezes não é claro, não é evidente. Uma percepção que a gente tem dentro da clínica... a violência patrimonial. Ah, sim. Então, muitas vezes, né, a gente já teve contato com mulheres que elas tinham ali seu dinheiro e o dinheiro estava na mão do parceiro. Sim, conheço. Então, você não pode comprar um sapato, Exato. Você não pode pensar numa viagem, você não pode trocar de telefone sem o aval daquele parceiro. Então, olha o quanto isso é adoecido, né? E a gente precisa... E eu acho que o nosso papel, né, enquanto mulheres, falando sobre esse tema, é ensinar. Porque o meu objetivo, vindo aqui sendo entrevistada, dentro das redes sociais, palestrando, é colocar uma sementinha. Exato. Falar assim, ela reconheceu. A Su e a Paty falaram de tal coisa... E eu acho que isso aqui acontece dentro da minha relação. Exatamente. Né? Isso não é normal. Não é normal ele controlar as minhas contas. Não é normal ele ficar com o meu documento, com o meu cartão de crédito. Não é normal ele falar que eu não posso... sei lá, igual a minha manicure, ela não podia fazer academia. Ah, não, porque lá o pessoal vai ficar te paquerando. Eu falei, mas ele faz? Ah, ele faz. Ah, mas ele vai ficar com ciúmes. Tem coisas que a pessoa não percebe que está sendo, sei lá, mutilada, né? Nos seus direitos. Sim. E a gente conversar sobre isso, a pessoa fala, opa, peraí, eu acho que está rolando isso comigo. Será que isso está normal mesmo? Ou será que realmente eu preciso tomar uma atitude? Mas eu acho, Paty, que isso geralmente acontece porque isso, inclusive, é uma temática dentro da minha casa, né? Eu e meu esposo, nós fazemos terapia. E tem que fazer, maravilhoso isso. Porque a gente percebe que
dentro da sociedade, os homens, eles são enxergados como eu sou adulto porque eu pago conta. Ah, sim. E aí, emocionalmente, esses homens não estão disponíveis, esses homens não doam a escuta. Muitas mulheres têm preocupações excessivas dentro das relações e às vezes até caem nessas situações de dependência emocional que vão gerando todos esses outros problemas, porque eu nem vou falar, fulano não vai me escutar. E aí vira um ciclo muito adoecido desse casal. Então, às vezes, a gente consegue perceber que essa mulher, às vezes, não se posiciona porque, às vezes, ela não foi ouvida pelos pais, aí ela vai lá e casa, tem uma relação, ela não vai ser ouvida por esse parceiro, eu vou abrir minha boca para falar sobre isso que eu estou vivendo para outra pessoa? Não vou. E aí ela fica nesse ciclo do sofrimento, né? Ela vai passando, passando. Então, você estava falando sobre essa história de tolir, né? De tirar coisas. Eu tive contato com uma paciente, um tempo atrás, que esse esposo, ele guardava o passaporte dela. Então, assim, dá para ver que tem potencial financeiro, não é uma família que não tem recursos financeiros, mas ele, inclusive, tinha medo dela ter o momento dela, ela pegar o passaporte dela e ela ir embora. Então, olha até onde isso vai. Ele tinha acesso ao passaporte, quando ela perguntava, ele criava uma situação, ele falava uma coisa, falava outra. E aí, só ao longo da jornada, depois de 25 anos de casado, o casamento acabou. Nossa. Acabou. Porque chega num determinado momento que essa mulher fala, isso não é amor. Não tá, Isso não é amor, isso é posse. Isso é controle. Né? E essa mulher, ela só consegue ter essa consciência se olhando. Exatamente. Por isso que a gente, desde criança, tinha que ter... Assim, nós teríamos que aprender muito mais do que a matemática, português, que é essencial, mas a lidar com as próprias emoções, a entender essa questão dessa dinâmica, né, do relacionamento entre as pessoas. O que está saudável, o que não está, né? O que é legal, o que não é. Por exemplo, assim, eu acredito, né, que uma mulher ela pode começar a perceber que alguma coisa não está legal se ela não se sente confortável. Sim. Né? Assim, ai, ele chega, já meu coração já dispara, ou eu não posso ser eu mesma, ou eu tenho que pisar muito em ovos. Alguns pequenos sinais acho que já podem ser indícios de que alguma coisa está errada, não é? Com certeza. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, Suelen, eu tenho medo do meu marido, isso é normal? Eu falei, claro que não. Falei, o nosso Mose, você tem que olhar para ele, seu olho sair corações. Não um medo, não gerar um estado de ansiedade, uma crise de ansiedade. E se não tiver legal, ter liberdade para conversar, ter um diálogo aberto. Olha, tem alguma coisa aqui que não tá bem. E não um medo, né? Tipo, medo. Não vou falar nada, porque senão ele vai ficar bravo. Enfim, isso aí já é uma coisa que não está saudável. Com certeza, com certeza. São evidências, e o que a gente percebe, né, analisando o comportamento, é que fica nas entrelinhas. Percebe? Eu tenho medo de falar porque eu tô sempre pisando em ovos, né? Eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de querer comprar alguma coisa, eu tenho medo de falar, olha, eu não tô concordando com esse comportamento que você está tendo, né? E ser firme nisso. E ser firme, exatamente. Né? Porque a gente tá falando de 2 adultos. É diferente quando a menina passa por isso e ela tá no início da vida adulta, ou ela é uma adolescente, né? Porque hoje em dia a gente tem casos de cada vez mais jovens namorando, tendo vida sexual ativa. Então, isso também faz com que o outro encontre a mulher como algo de domínio. Sim. Ela é minha, né? Tantos casos de feminicídio, porque a mulher é uma propriedade. Sim. Eles não conseguem ouvir um ou é comigo, não. Ou é com ninguém. Né? Então, eu acho que tem muito desse lugar de tentar observar, né, quais são esses comportamentos, que é o que eu estou falando, tá na entrelinha, né? E aí a gente precisa estar sempre com a antena ligada e, isso aqui não tá legal, né? Mas que muitas das vezes, nós temos dentro do consultório mulheres maduras, né? Eu tenho paciente com 64 anos. E eu acho o máximo, porque ela fala assim, Su, eu converso com as minhas amigas e falo que eu estou fazendo terapia, elas ficam assim, não, eu não preciso disso não, eu gasto esse dinheiro com outra coisa. E aí ela fala, eu
estou aqui porque eu vivi pelas minhas filhas, eu vivi pelo meu relacionamento, eu entendi que eu vivi um relacionamento abusivo. Eu não sofri agressão física, mas eu sofri agressão de todas as outras maneiras. Sim. E eu tive a coragem de, depois de 35 anos, Que belezinha. sair disso. E aí eu fico emocionadíssima. Nossa, isso é lindo, né? é Porque maravilhoso. hoje ela está vivendo uma relação saudável, feliz, né? Numa idade mais madura. Então, a gente... porque tem essa questão também etarista, né? Sim, claro. Tá muito velha. Ah. Como... Não, tô muito velha pra fazer terapia. Não, deixa muito pra lá, velha já pra foi. sair de uma relação que não tá saudável. Né? Então, a gente precisa também ter essa consciência do quanto a gente tem normalizado o que é ruim. Né? A gente olha para aquela situação e fala, é assim mesmo. Mas você sabe que eu tenho visto, assim, principalmente lá no meu perfil, né, que a gente lido muito com mulheres maduras, muitas mulheres acima dos 60 tomando esse tipo de atitude. Sim. Tipo, olha, depois de 30 anos, 40 anos, às vezes de casado, falar, olha, tudo bem, eu prefiro ficar sozinha, foi difícil, meus filhos aceitarem, também. como assim, a essa altura do campeonato? A sociedade. Mas está vivo, né? E se caiu a ficha agora, se está entendendo que não está legal agora, é agora que tem que resolver. Sempre é tempo. Sempre é tempo, inclusive porque vai ser exemplo para as próximas, com né? Certeza, com certeza. E também as adolescentes. Eu acho que a terapia e essa consciência tem que ser da base até o final da vida. Até o final da vida, porque a gente não tem importa. conflito a vida inteira. A gente tem conflito. E não ter vergonha, né, Suelen? Eu acho que é muito comum as mulheres se sentirem culpadas por estarem em relacionamentos ruins. Elas se sentem culpadas, frustradas, acham que elas não fizeram o que podiam fazer. E muitas vezes não tem nada a ver, porque é uma construção feita a dois, né? É uma escolha diária. Sim, é em dupla, né? Em dupla. E vergonha, às vezes, assim, eu tô passando por isso, mas não quero que ninguém saiba. Então, eu acredito que quanto mais a gente conversa e fala e proporciona um ambiente seguro entre mulheres, olha, tá tudo bem. Sim. Né? Alguém que eu conheço já passou por isso, ou eu já passei, ou minha mãe, e vamos conversar e vamos tentar sair disso. Então, assim, ter esse espaço seguro é muito importante. Então, falar a respeito é muito importante, né? Busque ajuda, converse com alguém. Esse apoio faz toda a diferença, Paty. Né? De você ter pares, né? Mulheres, ambientes que você se sinta acolhida, que você se reconheça, né? Então, quando eu faço palestra, eu vejo as mulheres compartilhando e tipo assim, nossa, então eu não passo por isso sozinha. Exatamente. Aí cai uma ficha, né? Então, eu acho que isso também tem um poder. Ou né? se tem. Eu acho que isso tem um poder. Então, a gente precisa tentar encontrar os nossos pares, e não pra gente lamuriar, né? Às vezes eu brinco com as minhas amigas, eu falo assim, gente, a gente se encontra pra ver quem tá pior, não é assim? E depois de uma certa idade, você encontra as amigas, é pra trocar, justamente, contato de psicólogo, de médico, de cirurgião. Estamos nessa fase da vida. Mas que eu obviamente que tem a sua parte cômica, mas eu acho que tem aquele lugar de acolhida, de vínculo, né? Eu acho que a gente tem falado muito isso sobre... nas relações pessoais, mas que é uma construção, né? Então, como eu digo, repito, nós somos uma longa história. Então, você tava falando sobre essa pressão, né? Independente da idade. Então, o que a gente consegue perceber, por exemplo, como sintoma numa mulher que passa por uma situação dessa? Ela fica extremamente preocupada. Preocupada com o quê? Tudo. Ela tem medo de errar, ela tem medo de ser julgada, ela se julga muito, ela se critica. Se compara, né? Porque também as redes sociais. O tempo inteiro. E, às vezes, a gente fica realmente olhando a grama do vizinho, né? Mas ela tá verde, às vezes, porque ele tá regando, né? Às vezes, a pessoa tá ali... investindo. E realmente. E às vezes não tá tão verde assim também, gente. Às vezes tá verdinho hoje, amanhã vai estar meio amarelinho, depois volta a ficar verde de novo. Sim, e a gente romantiza muitas coisas, né? Então, a gente também precisa ter essa consciência. Eu tenho uma orientação que eu dou para as minhas pacientes. Então, por favor, dê para nós também. Tomem nota, gente. Quando a gente tá com um estado de ansiedade muito grande, né? A gente sentindo aqueles sintomas físicos, emocionais, o que eu oriento para minha paciente? A gente tem que ter um enfrentamento do que está acontecendo, mas a gente precisa organizar. O que eu oriento? Tem uma técnica na psicologia que chama escrita terapêutica. O que significa? Pegar papel e caneta, né? Você vai ali pegar o seu papel, a sua caneta,
vai para algum lugar mais tranquilo, pega um chazinho, cria ali um ambiente para você conseguir colocar isso para fora. Escreva. Escreva o que você está sentindo, quais são as ações que você pode ter, o que você não aceita mais daquela situação. Então, é uma construção, e eu sei que hoje, pelo fato da gente estar tão conectado, tão ligado, tão tudo, Sim. né? A gente tem uma dificuldade de pegar papel e caneta. Eu tenho muitos pacientes que gostam de coisas manuais, né? De fazer artesanato, desenhar. E isso está voltando super, Sim, né? Graças a Deus. Esses hobbies, eles são terapêuticos. São mesmo. Não substitui a terapia, mas faz você desconectar, faz você se reorganizar. E a escrita terapêutica, ela tem esse papel. Então, tá ali muito ansiosa, muito angustiada, muito preocupada. Ai, preciso tomar uma decisão. Será que eu fico nessa relação ou não? Vai lá e faz pró e contra. Quais são os prós de permanecer com esse relacionamento? Legal. Tal. Quais são os contras? Quando você começa a fazer esse paralelo, na neurociência a gente diz que a partir do momento que você escreve, você tira da caixinha central do cérebro e você traz para o concreto. Quando está no concreto, o estado de ansiedade naturalmente ele se reduz. Que legal. Então rebaixa. Então, tá vendo, gente, que não é... É o poder do diário, né? Exato! Eu adorava escrever diário quando eu era mais nova. E isso era uma prática que a gente tinha muito, de ter vários diários, de colocar o que aconteceu no dia, como eu me senti, as felicidades, os planos, né? E aí a gente tem se perdido nisso, né? E esse trazer para o presente, né? Isso que você falou de fazer coisas manuais, você tá ali, é uma meditação ativa. Sim. Porque você tá ali com você, observando o presente, que a gente está tão disperso com tanta coisa também, que eu acredito que isso gere ansiedade, porque você nem consegue focar, como você falou, perde o foco, e o manual, ele te traz de volta, né? E essa pisar sensação na de terra, paz que a gente andar, tem perdido. Né? Se reconectar, né? Com certeza. E isso é uma coisa, por exemplo, que a gente trabalha muito dentro desse controle da ansiedade. Toda semana a minha querida senta na minha frente e eu pergunto, o que você fez por você essa semana? Às vezes elas querem um buraco, né? Elas falam, Sueli, a internet tá ruim. Aí desliga. Vai assim, vai pra psicóloga do tipo, eu não fiz nada, mas eu vou lá levar uma bronca. Por quê? A partir do momento que você tem, durante ou o seu dia, ou no fim do dia, que geralmente a gente tá o dia inteiro trabalhando, e lá no final do dia você tem um momento de descanso, gente, não passa 3, 4 horas assistindo um filme. Exato. Vai fazer alguma coisa que te traga essa sensação de bem-estar, que seja uma manualidade, né? Hoje em dia a gente tem visto muito desenho, cuidar de planta, fazer um escaldapé. Enquanto você tá lá assistindo... Ai, que delícia, é verdade. Bota lá o sal grosso com umas ervas, né? Aguinha morna. Pra gente, inclusive, ter esse contato com coisas que são naturais, né? Então, não precisa inventar a roda, mas que a gente precisa, para reduzir esse estado de ansiedade, a gente fala na psicologia que o pilar é sono, alimentação e atividade física. Perfeito. Né? Então, a gente precisa desses pilares e, geralmente, quando essa mulher chega dentro do consultório, e principalmente a mulher que passa por qualquer tipo de violência, ela abandona tudo que ela gosta. Ai, como que você não quer ter crise de ansiedade? É verdade. Tudo. Então, eu pergunto, o que você faz? Eu levanto, eu tomo um café, aí eu saio pra trabalhar, aí quando eu volto, eu faço comida, eu arrumo as coisas das crianças. Muitas delas não têm nem vida sexual. Olha o tamanho da proporção que você tá só sendo uma fazedora de coisas. Mesmo porque ela nem tá relaxada, né? Nem tá curtindo. Sim, porque precisa de conexão. Exato. Então, a gente começa a perceber que é o pequeno. Fica só no automático. E é nesse momento que você entra em crise. Porque o seu cérebro fica assim, ou você para, eu vou te parar. E para mesmo, né? E ele para, assim, com uma voadora, gente. É triste. E outra coisa, assim, isso aqui não é descanso, né, Sueli? Tem gente que fala assim, eu vou descansar, vou ficar... Não é descanso. Você tem que fazer alguma coisa que saia desse ou super estímulo também da mente, né? Sim, porque como que você vai dormir se você passou as suas 3 últimas horas do dia rolando? E sem fazer nada, gente. Olha, eu vou ser bem sincera, eu consumo rede social. Eu também. Mas, às vezes, eu me sinto meio burra. Eu fico, gente, mas eu não tô fazendo nada de produtivo, eu tô aqui, ó. Não, inclusive existe um estudo que tá dando involução cerebral por conta disso, né? Enfim.
Mas é porque a gente fica distraído que nem você falou, não está nem às vezes estudando, fazendo alguma coisa interessante, né? Nada que agregue, né? E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Já que você vai consumir a rede social, tem ali uma coisa engraçadinha pra você ver. E se programe, né? também, né? Assim, Mas um consuma período... coisa que vá trazer algo e coloque, Seja né? seletivo, né? Eu faço algumas atividades com as pacientes, tipo, você já conseguiu tirar uma semana a notificação do seu telefone? Aí elas ficam, é sério? Seríssimo. Aí elas tiram em volta, Suelen, que paz. Por quê? Lógico. Às vezes a notificação te gera ansiedade. Lógico, claro. E não é nada importante, Você às entende? vezes. São coisas pequenas. Quanto tempo você tá... Uma atividade que eu proponho para elas. A gente tem lá o controle de tempo, bota a regra lá de 1 hora por dia e passa 1 hora. Vai fazer outra coisa. É lógico. Vai ler, vai estudar, vai dançar. Vai brincar com o gatinho. Brincar com o gato, seu filho, vai correr, vai pra academia. Vai fazer alguma coisa que seja tem que colocar na produtiva. agenda, às vezes tem que colocar na agenda, né? Sim. Porque se deixar no automático, não vai. Mas as pessoas não estão se inserindo na própria agenda. Não está se colocando como prioridade, né? Sim. Só fazendo. E nesse piloto automático, né? E o grande risco é esse. Então, a mulher, ela, inclusive, permanece dentro dessa relação, porque, sim, ela normalizou, mas que ela entrou ali no piloto automático. Ai, gente. Ela simplesmente... a vida é assim Eu tenho uma mesmo. amiga, ela teve 3 filhos, ela falou, Paty, eu fui tendo filho para me distrair, porque tava tão ruim. Socorro. E ela falou, aí eu ficava tão envolvida com as crianças que eu nem... Ai, já foi mais uma semana, graças a Deus. Já foi, falei, gente, que vida é Já essa? pensou? Que loucura. E normalizou. E normalizou. Ruim, né? Normalizou. Infelizmente. E acontece, viu? Só que o grande problema de uma fala dessa é que chega num determinado momento, os filhos vão embora. Exato. Então, aconteceu isso. Aí fica um buraco Exatamente. físico e existencial. Aí essa mulher, ela entra em colapso. Exatamente. Ela entra em colapso. Porque os filhos, eles vão embora, viu, gente? É aquela síndrome do ninho, né? O meu tá indo. E dói. Também. É difícil. Mas se você tá com você, e se você tem um propósito, aí é mais suave. Porque, lógico, falta a gente sente mais. Se sua vida é totalmente focada na família, nos filhos, no marido, você não olha para você mesma e lascou, né? Vai abrir um belo de um buraco. Com certeza. Ontem eu ouvi uma fala interessante de uma paciente, ela falou assim para mim, Su, eu falava assim pro meu ex-marido, não adianta você plantar e não regar. Eu falei, nossa. Ela, sério, por quê? Eu via que tinha muito investimento pela minha parte e não vinha por parte dele. Não tinha esse retorno. E é o que eu brinco. Todas as relações são feitas em duplinha, gente, é isso né? mesmo. Tem que ter vínculo, tem que ter investimento. Tudo que um faz ou deixa de fazer. E que bom que ela tem essa impactar. liberdade de falar com ele, Sim, né? Isso já é bem legal. Então, é uma construção, né, que a gente vai fazendo na relação. Porque se relacionar é, sim, difícil, mas precisa ser bom. Né? Então, se a sua relação, você olha para aquilo e você não vê sentido, alguma coisa tem. Exato. E sair daquele... Que nem a Miriam Goldenberg, que ela é uma antropóloga, ela fala que marido ainda é um status para a mulher. Porque solteira, divorciada é fogo, porque é julgada, é deixada de lado. Então, ele vira um troféu. Então, tá ruim, mas eu tenho um marido. Então, é algo também que a gente precisa desconstruir às vezes. Não, melhor estar sozinha. Claro que é melhor. Que é mal lógico, né? Enfim. Antes da gente terminar, eu queria que você, então... Eu sei que você tem uma técnica que você ensina. Quando a gente começa a ter um lance assim de ansiedade, aquela respiração ofegante, e se a gente alimentar aquilo, bate um desespero. Sim. Porque eu já passei por isso. E aí você começa a ter medo, aquilo amplifica. Como é que a gente faz nesse momento de crise para você reduzir estado, né? E normalizar para poder tomar uma decisão, enfim. Um padrão bem comum que nós temos quando a gente está em crise de ansiedade é focar no sintoma, né? Então, uma das coisas que a gente percebe dos relatos, né, durante esses anos atendendo na clínica, é que eu comecei a sentir o coração acelerando. Aí, daqui a pouco, meu braço está formigando. Aí, daqui a pouco, eu tô com dor de cabeça. Daqui a pouco, eu não consigo mais respirar. E, geralmente, isso está acontecendo porque o seu sistema de alarme, como eu brinquei, está quebrado. Gente, não está quebrado. Ele está desregulado, né? A sensação que a gente tem é que ele não está funcionando. Como que a gente recupera isso? Dentro do processo de psicoterapia, com foco em ansiedade, o que a gente ensina no início do nosso acompanhamento? Por quê? Você precisa começar a observar
o porquê que você está sentindo aquilo, né? Então, isso vai reduzir esse estado de ansiedade. Mas a gente também precisa tentar entender que quando você está ansiosa, você não está respirando. E eu tenho certeza que você não está respirando agora. É verdade. Fica curtinha, né? Fica aqui, ó. É verdade. Uma respiração. A gente fala que é uma respiração encurtada. Fica aqui no peitoral. É aquela respiração. Eu tô falando. Agora, você não tá respirando assistindo a gente, tem alguma coisa aí. Significa que o estado de ansiedade está acontecendo. O que você vai fazer quando você se sentir em crise? Você vai para um lugar, você vai para o banheiro. Eu tô no trabalho, Suelen. Eu tô aqui em casa fazendo comida. Você vai para um lugar que você esteja sozinho, ou vai sentar em algum lugar. Você vai inspirar contando 4. Você vai segurar a sua respiração contando 4. E você vai soltar como se você fosse embaçar o espelho também contando 4. Pela boca ou pelo nariz? Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Tá. Né? Então, você inspira, segura. 4. E aí, você solta pela boca, contando 4. O nome dessa técnica é respiração quadrada. E aí, você tem que repetir pelo menos de 5 a 10 vezes. Se você fizer isso antes de dormir, você vai dormir mais relaxada. Então, sabe aquela insônia que está atrapalhando a tua vida? Vai diminuir. E se você fizer isso no início do seu dia, antes de você pegar o telefone, né? Porque geralmente a pessoa acorda... Já assim, né? Ela já pega o telefone. O que você vai fazer neste exato momento? Você vai abrir o seu olho e você vai fazer essas respirações de 5 a 10 vezes. Durante o seu dia, você vai estar mais tranquila, você vai estar mais focada e mais concentrada. Porque, geralmente, a mulher ansiosa, ela reclama muito da falta de foco. Sim. Porque ela tem que guardar muita coisa na cabeça. E também nem tá oxigenando, né? A respiração é fundamental. É exatamente essa. Porque quando você tá ansiosa, você não enche o pulmão de ar. Eu costumo brincar. Eu falo assim, mexe a costelinha. Tem que mexer aqui o diafragma. Igual bebê. Sim. Que enche toda a barriguinha, enche a barriguinha né? e solta. Só que isso, a gente acha que é involuntário, porque realmente é. Mas a gente precisa ter essa consciência. Porque isso... O que essa técnica faz? Ela traz você pro presente. E se você tá ansiosa, geralmente você não está focada no presente. Tá pensando no futuro, no que vai acontecer, né? Com medo. Preocupado. Então, essa técnica é uma das primeiras. E o que a gente tem de resultado dentro da clínica? Né? A gente trabalha muito com essa história do controle das crises, do controle de ansiedade. Dentro, mais ou menos de 2 a 3, 4 meses, essa mulher ela já reduz esse estado da crise. Olha o tamanho. Olha com só. Mudanças comportamentais. Às vezes eu vou precisar tomar medicação? Às vezes vai. Sim. Porque às vezes a ansiedade está lá nas alturas. Mas com pequenas mudanças comportamentais, entendendo o que tem acontecer, o que vem acontecendo, 50% da psicóloga, 50% da paciente tem, sim, resultado. Sim, né? sim, com certeza. A gente tem recebido algumas pacientes vindo das redes, inclusive, falando assim, eu ia começar a fazer terapia só ano que vem. Só que aí eu tive uma crise. Aí eu falei, não, eu não vou passar Natal e Ano Novo em crise. Eu falei, exatamente. É a autopercepção, é o autoconhecimento. Eu vou passar mais 2 meses em crise só para ter uma mudança de data. Exato, esperar pegar fogo, né? Porque pega, viu, gente? Pega. Natal e Ano Novo é realmente um suco do caos. Era pra ser, que lindo, com família, mas só por Deus, né? Às vezes é justamente isso. E fora aquela loucura, aquela correria. Todo mundo quer se encontrar, todo mundo quer fazer. Não, é tenso. É muito difícil. E tem também pessoas que não gostam das datas. Exato, por N motivos, né? Sim. É uma data mais depressiva. Né? Tem muita gente que é festiva. Sim. Né? Que são momentos de você encontrar, reunir, mas tem muita gente que passou por traumas nesse período, né? Vive situações difíceis, né? A gente falou sobre toda a questão da violência contra a mulher. Como que você celebra? Como que você tira uma foto com aquela pessoa que te maltrata, que te machuca? Exato. Então, às vezes tem que estar com pessoas que não quer, pelo social, enfim, né? E a ideia realmente é buscar ajuda. Exato. Não, e busquem, gente. Olha, eu amo terapia. Na verdade, estou numa fase que eu não estou fazendo. Eu dei uma paradinha, mas sério. Não precisa fazer a vida inteira. Mas eu quero voltar, porque me abriu muita clareza. Sim.
trouxe muito autoconhecimento e eu melhorei em muitos aspectos, foi muito bom. O marido fez também, que eu acho que é fundamental, Sim, foi sim. ótimo, inclusive para o nosso relacionamento. Esse é um ato de amor. Nossa, foi bom Eu demais. fico maravilhada, assim, quando... e isso é uma constante, assim. As minhas pacientes começam a fazer acompanhamento. E aí, dentro da psicologia, a gente tenta trazer a família para dentro do consultório. É ótimo. Aí eu vou lá e conheço o Namo, conheço o maridão. Converso com ele, pergunto o que ele tem percebido sobre essa paciente. Sim. Aí chega num determinado momento que a querida consegue convencer o lindo a se tratar também. Você acredita que em casa foi o contrário? É o contrário? Foi. Ele começou... Ele que veio com o poder de convencimento. Aí eu fui legal. numa sessão que era para falar sobre ele e tal. Aí eu gostei e falei, eu acho que eu vou fazer também. Cara, legal, foi revolucionário. Sim, sim. Eu falo assim, super indico. E é um ato de amor, viu, gente? É. E isso é uma coisa que eu falo para as nossas pacientes. Eu falo, cara, se ele veio aqui me escutar, é porque ele te ama. É verdade. E se ele tá dando esse passo, ele tá investindo na relação de vocês, né? Verdade. Tá investindo... Porque amor é só uma perninha da cadeira do relacionamento, Exato. né? A gente precisa ter companheirismo, ter parceria e todas as outras coisas. Mas quando existe essa abertura para o casal, eu acho que é sensacional, né? Não, é fundamental. Assim, eu indico de coração para todos, porque faz muita diferença. E essa técnica da respiração, ela é maravilhosa mesmo, porque quando eu estava em crise, eu utilizei da respiração para me acalmar e ajudou. Se puder fazer mais de ela falou de manhã à noite, mas se quiser, põe no meio do dia também. Para um pouquinho, aquela loucura. Ai, deixa eu respirar. E é tão louco, porque assim, às vezes você tá assim, você tá tensa, aí o seu ombro tá tenso, o seu corpo tá tenso. Aí quando você faz, nossa, que gostoso. E esse estado Soltou, de estresse. Solta um pouquinho o estresse. Então façam, gente. Meditem, façam yoga, enfim, façam coisas por vocês, que nem ela falou. Se cuidem, porque a gente... tá com machucado, você vai lá no médico para sarar o machucado, mas aquele machucado interno, a gente deixa sangrar tanto. Sim. E fala, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Toma tamanho, né? A questão emocional, psicológica, ela é fundamental. É uma crise que nós estamos vivendo, né? E que bom que você trabalha com isso, que bom que você traz isso para as mulheres. Como que elas te encontram? Hoje, nós somos uma clínica online. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Por favor. @psicosuelencavalcante, tanto no Instagram, tanto no TikTok. E lá você tem todos os meus contatos, site. Gente, a minha mensagem é essa, né? De vocês precisam entender que vocês merecem viverem bem, felizes e realizadas, né? E eu acho que eu e minha equipe, nós como psicólogos, né, nós estamos aqui justamente para trazer qualidade de vida, que você viva uma vida leve, né? Eu acho que o papel do profissional de psicologia, e eu digo isso porque eu também sou paciente, tá, gente? Claro, tem que ser, né? A psicóloga também. Eu preciso que alguém cuide de mim para eu cuidar da minha galera, né? Das minhas queridas ansiosas. Mas que eu vejo que estar, né, podendo ser entrevistada, falando sobre a ciência que eu amo, vendo os resultados que eu tenho, o meu objetivo é exatamente esse, é semear. Né? Eu quero que eu continue, tenha por favor, colocado uma sementinha, com né? certeza. Nas seguidoras, nas pessoas que acompanham o trabalho da Fem Power, né? É um trabalho incrível, inclusive. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. E vamos fazer muitas coisas juntas. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço e continue aí espalhando e ajudando as mulheres, porque nós precisamos bastante. Todos nós, né? Precisamos bastante. Sim. É isso, gente. E vou deixar uma frase aqui para vocês que é bem importante. O corpo fala, a ansiedade fala, o aperto no peito fala e a autodefesa começa quando aprendemos a nos ouvir. Lembre-se disso. Até o próximo episódio.